O jiu-jitsu paradesportivo destaca-se como uma modalidade inclusiva, compreendendo 29 categorias diferentes. A divisão dos atletas acontece de acordo com a classificação funcional, com base nos tipos de deficiências. O deputado Coronel Assis, do União do Mato Grosso, convocou uma sessão solene para homenagear a Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Paradesportivo. E para falar sobre esse assunto, o deputado conversa agora com a gente. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa, muito obrigado por participar. Para a gente abrir, eu queria que o senhor apresentasse para a gente um panorama da modalidade, quer dizer, como é que está o jiu-jitsu praticado pelas pessoas com deficiência? Hoje o jiu-jitsu praticado por pessoas com alguma deficiência é uma modalidade que hoje se enquadra dentro do paradesporto, né? Porém ainda não está nos Jogos Olímpicos, está assim na caminhada para chegar aos Jogos Olímpicos e com certeza eu acho que é um grande serviço prestado por essas pessoas que praticam, né? E que fazem com que essas pessoas, crianças principalmente, venham para esse mundo. E a sessão solene foi fantástica, né? Eu acredito que atingiu o objetivo que nós queríamos que atingisse. O senhor lembrou da sessão solene? Ao final, um garotinho em cadeira de rodas foi dar um depoimento, acabou sendo um depoimento curto, porque ele se emocionou, Exato. Chorou bastante, ficou muito satisfeito, né, de ver a modalidade sendo lembrada. Reconhecida, E né? isso eu queria falar sobre os benefícios dessa modalidade esportiva, o jiu-jitsu para Claro. pessoas com deficiência. Enfocando o depoimento desse garoto, quer dizer, o que tem de mais positivo para quem pratica a modalidade? Eu digo que, na verdade, essa modalidade, ela faz quase que uma mágica na vida das pessoas, né? Esse menino mesmo, o Davi, ele mora numa cidadezinha do interior do Mato Grosso, chamado Barra do Garça, fica aproximadamente 600 quilômetros ali da capital, e ele tem uma deficiência que ele não possui uma perna e não possui um braço, né? E ele tem um depoimento que ele diz que ele achava que, antes do jiu-jitsu, né, antes do para-jiu-jitsu, ele achava que ele tinha uma deficiência, né, e depois disso, ele vê que não, né, porque imagine você pegar uma criança que não tem um braço e uma perna e falar, você pode praticar uma arte marcial. Mais do que isso, você pode competir. Mais do que isso, você pode subir no pátio. Davi coleciona medalhas, né? Então, um atleta que está caminhando aí dentro da sua infância, depois de uma pré-adolescência, uma adolescência, uma vida adulta plena, né? Com muitos amigos e os benefícios são enormes, né? Além da inclusão, né, de todas essas pessoas com deficiência, tem a inclusão reversa, né? Nós temos um outro menino lá chamado Daniel, ele não tem deficiência, mas ele é o melhor amigo de todos os outros garotos, né? Eles fazem aí, né, as competições, participam e lá nesse projeto em Barra do Garça existem pessoas sem deficiência que treinam com pessoas com deficiência. Então isso promove uma inclusão reversa também, isso é importantíssimo. Bom, a gente está falando dos benefícios para o corpo, para a alma, mente, né? Para a mente dessas pessoas, mas tem sempre um passo adiante, que é a profissionalização. Exato. Né? Para quem quer ser um atleta profissional. Antes de ser da Câmara dos Deputados, eu trabalhei no comitê, na época era o Comitê Paraolímpico Brasileiro, Exato. Depois virou o Comitê Paralímpico e vi toda a evolução da carreira dos atletas quando iniciou a questão da Bolsa Atleta, né? Quando teve início o pagamento de bolsas para os atletas que estavam em nível internacional. Existe algum pensamento de remunerar os atletas ou os atletas com deficiência, os atletas paralímpicos do jiu-jitsu? Isso é muito importante. Eu acredito que o governo, né, o poder executivo, ele tem que ter essa preocupação de poder fomentar a participação, né, desses atletas de alto rendimento, principalmente aqueles que estão em nível de competição, né? Hoje, como nós já falamos anteriormente, o jiu-jitsu paralímpico ele ainda está caminhando para se tornar um esporte paralímpico. Porém, né, existem algumas iniciativas municipais e estaduais que trabalham termo de fomentos, bolsas, para que essas pessoas possam praticar o esporte. Porque, na verdade, a gente sabe que a maioria das pessoas que estão dentro desses projetos sociais, elas possuem uma deficiência financeira, né? Elas são pessoas menos favorecidas. Como o Davi mesmo, para você ter uma ideia, né, eles ainda estão construindo a casa deles, né? Então, a mãe posta a construção ali, a gente vê as
dificuldades que eles possuem, mas eles não, vamos dizer assim, não reclamam de nada, né? Muito pelo contrário, vão a todos os treinos, participam de todas as competições, vieram aqui na Câmara dos Deputados e isso é fantástico. Eu acho que essa mágica que o esporte faz na vida das pessoas que possuem essas limitações é importantíssimo. Lá nós temos pessoas com limitações motoras, limitações cognitivas, mentais, limitações visuais, né? Eu mesmo participei de um ralinho lá, né, como a gente chama no jiu-jitsu, com os alunos lá, e a gente fez um rala ali, e ele me deu o trabalho, rapaz. Quase se eu não tivesse uma noçãozinha, eu tinha me finalizado na primeira. Sim. A Bolsa Atleta para os atletas com deficiência, ela é paga de acordo com o nível de competição que esses atletas estão acessando. Como é que estão as competições hoje para os atletas do jiu-jitsu paradesportivo ou para jiu-jitsu? Hoje existem várias competições, né? Inclusive teve um brasileiro agora lá em Manaus e os nossos atletas do Mato Grosso participaram lá, foi uma das maiores delegações com, né, a ajuda do governo do estado, através aí, né, de um contato que foi feito com a primeira-dama, que faz a parte social do estado, a nossa Secretaria de Educação custeou as passagens, a nossa delegação foi lá e ainda se sagrou aí segundo lugar por equipes, né? Então é importantíssimo que o poder público possa sim, né, tomar pé disso. E a nossa sessão solene justamente teve também esse objetivo, né? Externar ao Brasil, né, externar ao povo brasileiro que existe essa pauta, né? E assim como todas as pautas de pessoas que possuem alguma deficiência, que muitos encaram como uma pauta invisível, aquela coisa que você joga para debaixo do tapete ali, esconde no canto da sala, não. A Câmara dos Deputados fez história trazendo todas essas crianças, esses para-atletas para cá e mostrando isso ao Brasil e, lógico, né, iremos trabalhar propostas legislativas que consigam aí melhorar a vida desse pessoal. Nos outros esportes, a terminologia já mudou um pouco, né? Você não diz para-natação, é a natação paralímpica, exato. Os esportes paralímpicos. Eu acredito que com o transcorrer aí, o jiu-jitsu deve ir por esse mesmo caminho, principalmente com esse objetivo de se transformar num esporte da grade oficial dos Jogos Paralímpicos. Eu queria retomar, o senhor falou disso no início, mas eu queria retomar essa questão. Há projetos, então, de transformar o esporte o jiu-jitsu em um esporte paralímpico? Sim, tanto é que nós tivemos a participação nessa sessão solene de 2 representantes internacionais, um do Comitê, né, Paralímpico Internacional e um outro do governo da Arábia Saudita, que também toma conta dessa parte do jiu-jitsu paradesportivo em todo o mundo. E é importantíssimo eles virem aqui e participarem no Congresso Nacional, né, e ver a seriedade que é tratado isso aqui no Brasil através de todos esses projetos, representações dos mais variados estados. Tivemos aqui aproximadamente 11 estados sendo representados, pessoas que vieram de Manaus, de ônibus, para poder participar dessa sessão aqui. Porque, como eu disse, uma ação como essa, que é uma ação inédita na nossa casa, faz com que a gente possa aí, né, fazer com que esse processo caminhe um pouco mais rápido. Deputado, para a gente encerrar, nosso programa está chegando ao final. E quem quer iniciar? Quem tem curiosidade? Quem está na cadeira de roda, o cego, as mais variadas deficiências, quem quer começar? Pode procurar uma academia regular? As academias estão aceitando essas pessoas com deficiência? Olha, ou tem que ser uma academia adaptada? Na verdade, a academia é a mesma academia, né? Se você for lá na academia em Barra do Garça, você vai ver o tatame, onde pessoas sem deficiência e pessoas com deficiência usam o mesmo espaço, né? Lógico, tem algumas adaptações que têm que ser feitas no tocante à acessibilidade de banheiros, né? De chegar na academia, isso é importante, isso aí é praxe, tem que ser feito, até a própria engenharia hoje nos cobra isso, né? Através dos projetos, porém, existe hoje uma Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Paradesportivo e eles têm lá no seu cadastro os projetos sociais e as academias que hoje, né, já aceitam, já fazem esse treinamento. Então é importante que quem tem interesse entre lá no site, né, da nossa Federação de Jiu-Jitsu Paradesportivo e verifique aí no seu estado onde existe uma possibilidade de estar podendo praticar essa arte marcial. Obrigado, deputado. Obrigado. E nós estamos chegando ao final. Eu conversei com o deputado Coronel Assis, do União do Mato Grosso. Te convido a acessar todas as nossas redes sociais, incluindo o novo Instagram da TV Câmara,
TV Câmara Deputados. Se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar o nosso canal no YouTube. Aproveite para se inscrever. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.